Quem está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse assunto é o doutor em Ciências do Desporto e coordenador do curso de Educação Física da UFAL, Amândio Geraldo. Amândio, bom dia. Bom dia. Como é que foi de Natal? Foi bem? Graças a Deus. Olha, em termos de treinamento físico, aí, esse período de férias, ele deve servir para descansar também? O corpo, o que é que deve ser feito? O que acontece é que as pessoas fisicamente ativas, em algum momento, vão se deparar com a necessidade de parar, né? Férias parece ser um deles, né? Você tem que viajar por férias, trabalho, lesões, etc. Só que acontece que quando você para com a atividade física, com o programa de treinamento, você começa a perder o que você ganhou. A gente dá um nome de destreinamento a esse tipo de coisa. Quando você... Existe uma relação muito grande com essas paradas e uma lei do treinamento físico que a gente chama de uso e desuso, ou lei da reversibilidade. Tudo que você ganha com o treinamento, ao cessar o treinamento, imediatamente após cessar o treinamento, você começa a perder. Então, existem casos em que em 3 semanas, 2 semanas de destreinamento, os corredores perdem 5 a 15% da capacidade de desempenho, o pessoal que treina a força perde 10 a 15% da capacidade de resistência e assim por diante. Agora, quanto tempo o corpo pode ficar sem fazer atividades físicas, sem que esses resultados conquistados que você citou agora possam ser perdidos? É difícil, não tem uma resposta exata. O que a gente sabe é que existem vários fatores interferindo. O tempo de treinamento, a experiência que você tem, a própria genética, o tipo de variável que está sendo treinada. Para você ter uma ideia, as variáveis potência e flexibilidade, em 1 dia, 2 dias, você tem diminuições importantes, enquanto que a força e a resistência aeróbia, você pode ter um período de tempo muito maior sem perder. Então, vai depender muito das condições do sujeito, nível de treinamento e etc. Agora, muda muito do atleta para o não atleta, essa perda, essa reposição? Embora possa parecer que o atleta, por treinar com muita intensidade, tem uma perda maior, o fato dele treinar há muito tempo dá a ele uma base muito melhor. Então, atletas que treinam há mais de 2 anos, por exemplo, com uma cessação de treinamento de 2 a 3 meses, perdem mais ou menos 50% da capacidade cardiorrespiratória. Mas quando você pega sedentários, tem uma experiência recente, inclusive, feita com ciclismo, em que pegou-se um grupo de sedentários, treinou-se durante 2 meses e depois cessou o treinamento. 2 meses depois avaliaram de novo e eles tinham perdido tudo que ganharam em 2 meses. Então, quais são as dicas, professor, para que as férias não sejam responsáveis por essa perda de aptidão física? Os estudos demonstram que a manipulação do volume, frequência de treinamento, quilometragem ou carga, são muito, não afetam, ou melhor, afetam o treinamento no sentido em que fazem você perder o condicionamento, enquanto que a intensidade favorece a manutenção do condicionamento. Então, o que a gente sugere é que se as paradas forem maior que 2 semanas, que os sujeitos da corrida treinem 2 vezes por semana com intensidade elevada 30 minutos e que o pessoal que treina força treine pelo menos 1 vez por semana com intensidade elevada de 80% a 85% da força máxima, pelo menos 1 vez por semana. Agora, professor, na volta das férias, aí, o que é recomendado ao se reiniciar esse tratamento? Qual é esse procedimento? O reganho é quase tão rápido quanto a perda, na verdade, né? Mas então você inverte um pouco a estratégia das férias. Você diminui, pode até diminuir a intensidade e começar a elevar o volume de novo, porque você treinava com volume elevado e intensidade elevada. Por ter parado, você diminuiu o volume e manteve a intensidade. No retorno, você tem que respeitar também a progressão de novo. Você inicia de novo, lentamente a aumentar o volume e a manutenção da intensidade. E durante as férias, o importante é se mover, não tem jeito. Agora, o senhor falou, eu perguntei ao senhor sobre atleta e não atleta. A gente vê nos times de futebol, daqui a pouco a gente vai falar com o Kleber sobre isso, sobre essa questão da preparação para a próxima temporada. E é passado para esse jogador que vai desse período de férias
pelo preparador físico, uma programação para que ele não perca tanto, né? O Sim. profissional trabalha dessa forma também. É interessante que a gente lembre o seguinte, períodos de até uma semana podem ser até benéficos. Você parar de treinar uma semana, pode ser que tu volte com maior desempenho, Devido inclusive. à carga muito forte durante o ano todo, né? Você está permitindo ao corpo recuperar, mas mais de uma semana é certo que você começa a ter perdas significativas na aptidão física. O segredo é não parar. Em treinamento para atleta, o segredo é você trabalhar em ondas. Você diminui bastante o volume, mas o segredo é manter a intensidade elevada para não ter perdas significativas. E para essa pessoa que não é atleta, que está passando por esse período aí de Natal, de Réveillon, pode emendar janeiro como férias, é preciso ter cuidado só com a alimentação para não se perder tanto, para que essa reposição seja melhor? As duas coisas, né? São duas coisas interessantes. Em torno de 15 dias, 20 dias de treinamento, se você treina intensamente, se parou 15, 20 dias, você começa a diminuir a taxa de metabolismo basal e começa a ganhar peso em forma de gordura. Então são duas coisas importantes. Se você está parado, você tem que fazer restrição calórica, porque você vai tender a engordar. E se você engordar, você diminui a capacidade de produção de trabalho, em suma, é um moto contínuo. Então, a ideia é que o sujeito não pare nunca. Ele pode diminuir o volume, mas deve manter a intensidade e, por ter diminuído o volume, ele deve tomar conta da ingesta, né, da forma de comer. Se controlar um pouquinho, né? Nesse período é muito complicado. O segredo, né? é um bom senso. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigado.